Graça e paz, estamos mais uma vez juntos para estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor e hoje nós vamos estudar a nossa 7ª lição. Nós estamos estudando no trimestre, vamos estudar todo o trimestre sobre os 10 mandamentos e hoje nós estamos pensando ou vamos pensar no 6º mandamento. O título da nossa lição é Estancando o Sangue. Estancando o Sangue. O 6º mandamento que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é o nosso texto base. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Êxodo 20, verso 13. E vamos orar para podermos começar meditar um pouco na palavra do Senhor. Senhor, dá-nos orientação diante da Tua palavra. Obrigada pela Tua presença que nos faz ter paz acima de toda e qualquer situação. Obrigada porque o Senhor reservou esse tempo para estudarmos um pouco mais daquilo que o Senhor nos deixou. Nos ajude, nos dê sabedoria para entendermos o Teu recado, em nome de Jesus. Amém. Estancando o sangue. Êxodo 20, verso 13. 6º mandamento. Não matarás. Êxodo 20, 13. Não matarás. Esse é o nosso texto que vamos estudar, pensando então sobre o tema Estancando o Sangue. É interessante que quando eu estava lendo essa lição, eu lembrei da minha época ainda de adolescente, quando tive a oportunidade de fazer um curso com a Cruz Vermelha Brasileira, onde eles ensinavam os primeiros socorros. E uma das coisas que eles nos ensinavam é como fazer um torniquete para estancar sangue. E interessante que o torniquete era muito fácil de fazer, não tinha muita complicação. Mas estancar o sangue, ainda que o torniquete estivesse pronto, feito, colocado no lugar certo, muitas das vezes era complicado. O problema maior não era fazer o torniquete ou aprender a fazer o torniquete, mas fazer o sangue estancar, fazer o sangue parar, cessar, realmente não era fácil e não é fácil. Continua não sendo fácil estancar sangue. Esse é um mandamento que nós temos de não matar, que está associado diretamente a questão do sangue, coisa que nos dias atuais nós podemos pensar a todo momento nós vemos relatos de violência aumentando cada vez mais e as pessoas parecem que gostam de ver o sangue sendo jorrado, as pessoas gostam de ver, de presenciar ou de estar diante de uma tela da TV para poder saber o que aconteceu diante daquelas chacinas que normalmente e infelizmente, eu digo assim, normalmente vem acontecendo. O sangue vem sendo jorrado a cada vez mais de uma maneira muito tranquila, muito fácil. As vidas estão sendo ceifadas de uma maneira muito fácil, muito fácil. E nós estamos diante dessa realidade. Não matarás é um mandamento e é interessante que quando nós falamos em mandamento, nós falamos em lei, mas é um mandamento, é uma lei que difere um pouco daquilo que nós entendemos como conceito de lei. Eu achei um comentário numa Bíblia que eu quero ler para vocês sobre essa questão do que significa lei, mandamento, e eu vou ler para vocês. O comentário está na Bíblia de Estudo Conselheira. É um comentário direto sobre os 10 mandamentos, não é exatamente sobre
o mandamento não matarás, mas tem uma parte que fala sobre esse mandamento exatamente. Então diz assim: o texto com os 10 mandamentos talvez seja o mais mal compreendido de toda a Bíblia, porque a ele costuma ser atribuído apenas o sentido da imposição de obrigações e proibições. Mas a palavra hebraica para mandamento, bem como a palavra para lei, Torá, não tem na Bíblia o sentido jurídico e policial, psicologicamente perseguidor e ameaçador que tem aos nossos ouvidos ocidentais. Elas significam, na alma da língua hebraica antiga, mensagem, carta, ensino, instrução, orientação, até mesmo apelo, chamado, proposta ou pacto. Também a palavra não foge do sentido meramente restritivo, proibitivo e punitivo que tem em nossa cultura literalista ocidental. Ela significa algo como não convém, não é bom, vai dar errado, haverá problema. Então, esse já é um fato interessante, porque no contexto que foi escrito não matarás, que foi dito por Deus, né, a Moisés para os israelitas, não tem um contexto como o nosso. É um pouco diferente. Então não é muito a questão da obrigação em si, você não pode isso, não pode. Não é bem isso. O não matarás significava, na verdade, você não pode assassinar ninguém, você não pode premeditar um crime, você não tem condição, você é proibido de imaginar em sua mente uma vingança. Percebem? Então, é o que nós hoje chamamos de homicídio homicídio doloso, não qualificado, né? Homicídio doloso. Nós qualificamos como homicídio doloso, onde existe uma intenção, existe a intenção de matar e existe uma premeditação. Então, é isso que Deus estava dizendo, porque talvez você possa perguntar, mas naquele tempo as pessoas matavam, existiam guerras para todos os lados, e como Deus fala não matarás? Como é que fica isso? O próprio povo de Israel vivia em guerra, mas é isso que quer dizer o não matarás. Não vai planejar, você não pode planejar um homicídio, você não pode no seu coração ter a intenção de gerar o sentimento de morte. É isso que quer dizer o não matarás. Mas será por que Deus traz essa verdade, né, para o povo? E também Jesus vai potencializar esse mandamento. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia lá em Mateus 5, 21 e 22, onde Jesus vai potencializar esse mandamento, não matarás. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, é Jesus falando, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, também proferir um insulto, odiar ou cuspir, né, é tão letal quanto o efeito de matar. Então, no coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe o ódio. É interessante isso, né? Porque às vezes nós pensamos que matar é só pegar uma arma e atirar, ou pensar em programar um crime e atirar e matar. Não é isso. Antes de pensarmos esse tipo de coisa, existe em nós um sentimento que nos leva a esse comportamento. E Deus conhecia a sua criação, Deus sabia quem era o homem a quem ele criou, né?
nós temos dentro de nós automaticamente esse desejo de muitas das vezes, se pudéssemos matar o outro. Existe essa possibilidade. Às vezes nós não fazemos, mas pensamos e dizemos, chegamos a proferir: se eu pudesse, ou se fosse eu matava aquela pessoa. Então Deus, ele sabia, ele sabe, né, da criação. Não foi à toa que ele nos deixou o mandamento. Mas por que a sociedade atual tem, a cada dia mais, como eu disse no início, violentado esse mandamento? Porque nós vemos a cada dia que passa um aumento da violência, nós vemos chacinas acontecendo em todos os lugares, nós vemos pessoas entrando nas escolas, matando crianças, pais matando filhos, planejando mesmo esse tipo de coisa, e o contrário também, filhos matando pais. Por quê? Por que ainda se mata tanto? E o autor da nossa lição, ele traz assim algumas possíveis respostas a essa indagação. Uma das possíveis respostas é que ele fala do pecado original, né? Como sendo a causa principal. No início, nós sabemos que o que aconteceu lá no Éden, quando há a ordem de Deus para que o homem e a mulher apenas cuidassem do jardim, mas que não comessem do fruto da árvore da vida. E houve ali o primeiro pecado, houve ali a desobediência, né? Deus avisou que se eles comessem, aconteceria algo, e eles resolveram experimentar, né? Como se estivessem testando Deus. Vocês podem conferir lá em Gênesis 2, verso 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus avisou, Deus comunicou, mas ainda assim o homem e a mulher foram testar para ver se era verdade, né? Então a morte, de fato, quando ela vem, é pelo pecado. Não havia morte até então. Com o pecado vem a morte. E o nosso autor, ele vai dizer assim: a morte encerra a possibilidade de pecar. Se Adão e Eva permanecessem no Éden, comeriam do fruto da árvore da vida e seriam pecadores eternos. Do lado de fora do Éden, longe do fruto da árvore que lhes daria vida, teriam a oportunidade de se salvar arrependendo-se. Permanecendo no Éden, Adão e Eva manchariam a glória de Deus. Nós sabemos que Deus não permitiu, não os deixou no jardim depois do pecado. É disso que o autor está nos advertindo aqui. O pecado, ele condenou a humanidade à morte. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida é a sentença de morte pertence a Deus. Nós não temos o direito de matar ninguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Deus dá a vida e quem tira a vida é Deus. Matar é pecado. Matar é pecado. Não podemos matar. O autor traz também a nós um outro ponto, né? Uma outra questão que pode justificar o quanto ainda, né, se mata tanto, a razão pela qual matamos tanto. E aí eu quero incluir o nós, né? Nós precisamos entender e pensar, como eu coloquei lá no início, que o matar, né, o homicídio doloso não é só a questão do pegar uma arma e matar. Jesus vai potencializar esse mandamento, que é a questão de você, até com palavras, você está podendo matar alguém. E isso é muito sério. Quantas vezes nós temos pessoas sendo abusadas emocionalmente, ou seja,
recebem palavras proferidas, palavras de morte, e elas vivem uma vida presas, aprisionadas a essas palavras. Nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos matando mais do que imaginamos. Mas o segundo ponto que o autor nos traz é necessário diferenciar matar de assassinar. Gênesis 9, verso 6 diz assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Jesus alertou a Pedro, lá em Mateus 26, 52, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E o primeiro livro de Samuel 17, 50, 51, fala de Davi e Golias, o evento que Davi matou Golias. Quer dizer, a palavra usada, nesse mandamento em hebraico quer dizer exatamente assassinar, o que eu disse anteriormente. Você não pode assassinar as pessoas, você não pode matar as pessoas. Assassinar é matar premeditadamente. Então, se a gente pudesse assim traduzir literalmente o sexto mandamento, nós estaríamos dizendo assim: não assassinarás premeditadamente. Na íntegra seria isso. Nós sabemos que existem profissionais, hoje, que conversam com a morte o tempo todo, Podemos pensar nos policiais e bombeiros e tantas outras pessoas a todo momento. Faz parte da profissão deles. Uma coisa é eles poderem estar diante de uma situação e acontecer uma morte. Outra coisa é eles estarem com o coração voltados a uma vingança e poderem então planejar a morte. Então, como nós já falamos anteriormente, esse ponto está dizendo assim: matar e assassinar são coisas diferentes. Precisamos lembrar então que o contexto histórico, o contexto da época vai fazer diferença quando nós estivermos estudando a palavra de Deus. Não podemos pegar pensando que estamos falando nos dias de hoje. Mas ele traz um terceiro ponto, não há exceções no sexto mandamento. Não pode matar, não pode matar. Não pode assassinar, não pode assassinar. Não tem exceção. Eu não posso pensar, se tiver alguma situação de abuso sexual, eu posso fazer um aborto. Nosso autor está dizendo aqui: o aborto é descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do embrião que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno. E não só a Bíblia, nós temos juridicamente falando, dizendo isso, a lei diz que já tem vida, já existe vida. O feto já é uma vida que está ali. Então, alguns movimentos insistem em afirmar que o sexto mandamento há exceções para o aborto, mas na verdade não há. Não tem exceção, não tem depois a palavra não matarás, exceto se. Não matarás, é impositivo, não matarás. Então nós não podemos estar criando situações diferentes além daquilo que está escrito. A vida pertence a Deus e Ele é o doador da vida. Tirar a vida, seja lá de que maneira for, tirar a vida de alguém é usurpar a autoridade do Criador. É o que está aqui a nos dizer o nosso autor, e nós entendemos exatamente assim. Ele é o autor, Deus é o autor da vida. E nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. Olha que sério. Além de não podermos assassinar, nós temos um compromisso com a criação do Senhor. Eu tenho um compromisso com o meu próximo. Este mandamento, o sexto mandamento, ele está nos falando
exatamente da minha relação com o outro. Ele vem tratar a minha relação vertical, ou seja, a minha relação com o meu próximo. Então eu tenho que cuidar do meu próximo e não aniquilá-lo. Eu tenho que olhar para o meu próximo e entender que o amor de Deus está nele, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso ter o entendimento que eu tenho a responsabilidade sobre o outro, sobre a vida do outro. Muitas das vezes nós pensamos que não temos nada com a vida do outro, mas temos sim. Temos sim, senão Deus não diria para nós que não deveríamos matar. Ele deixaria sem as orientações ou sem essa orientação, não se importaria com isso. Não se importaria, mas ele traz de uma maneira bem específica para que a gente possa estar dando atenção a essa necessidade que é real. E nós podemos então terminar esse tempo pensando que nós temos ouvido que bandido bom é bandido morto. É um tema que a gente ouve, muitas pessoas têm debatido sobre isso. Podemos questionar, será que é isso? De fato, quando Deus diz que nós não podemos assassinar, quando Deus diz que nós não devemos planejar a morte de alguém, e quando nós ouvimos essa frase, bandido bom é bandido morto, não estamos falando de pessoas que não são comprometidas com o Senhor. Pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com os mandamentos, comprometidas com o Evangelho, ainda assim conseguem ter o entendimento de que bandido bom é bandido morto. Bandido é um homem, uma mulher, criado e feito à imagem e semelhança de Deus. Se ele tem vida, quem deu foi o Senhor. Quem tem que tirar é o Senhor. Nós não podemos, somos impedidos ao assassinato. Somos impedidos ao assassinato premeditado. Não matarás, ou seja, não assassinarás premeditadamente. Nós possamos pensar ou repensar em questões que parecem tão simples quando nós lemos, mas que na prática vem trazendo tanta complicação aos nossos dias, vem influenciando tanto os nossos dias, pura e simplesmente pela questão de não conseguirmos obedecer aquilo que Deus tem nos mandado, pura e simplesmente por muitas vezes permanecermos pecando naquilo que Deus tem nos ordenado a não pecar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver de acordo com a vontade dEle. Que possamos assim pensar em estagnar o sangue que tem sido vertido todos os dias. O sangue que foi vertido na cruz foi estagnado. Cessou. O sacrifício feito já foi feito. Sangue de Jesus vertido na cruz para nos purificar, nos livrar de todo e qualquer pecado. Eu não sei se estamos colocando Jesus na cruz toda vez que descumprimos o seu mandar, descumprimos as suas ordens. Que de fato Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria para vivermos esses dias tão difíceis que temos vivido, mas que com certeza vivemos com a companhia do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que não nos deixará só, porque é a promessa do próprio Senhor. Que o Senhor nos ajude assim. Amém.